Cumprimentos amados com a paz do Senhor Jesus Cristo. Chegamos à nossa segunda videoaula da lição de adolescentes. Lição esta que nesse trimestre veio riquíssima, para a edificação de todos os amados e amadas irmãs que têm entregado a sua vida para Jesus, e aquele que ainda não entregou também, ao ouvir a palavra de Deus, você passa a ter a oportunidade de viver tudo isto que estaremos ensinando durante esses 3 meses. Nós estamos aprendendo nesse trimestre, na lição de adolescentes, sobre as parábolas de Jesus. A lição nos afirma que as parábolas de Jesus são vivas, Quando a lição se coloca dessa maneira, ou quando a revista traz esse título, esse tema a bordo, para dizer de que as palavras de Jesus não morrem, não passam, mas continuam vivas e eficazes sobre a vida de todos aqueles que a recebem com alegria, num bom coração. Com certeza será proveitoso. A nossa lição de hoje, a lição de número 2, fala sobre uma história sobre a oração. Jesus ele ensina os seus discípulos, ele conta uma história para os seus discípulos, que nós chamamos de parábola, ensinando os seus discípulos acerca da perseverança na oração, como isso é extremamente importante para a vida de qualquer pessoa cristã. Nossa leitura bíblica nós encontramos em Lucas, no capítulo de número 11, a partir do versículo 1. Vamos fazer essa leitura que diz assim, versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou na minha casa vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante para dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedei e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Esse foi o ensinamento de Jesus, a história contada por Jesus para ensinar os seus discípulos acerca da importância da oração. Então, nossa lição de hoje tem 3 objetivos. Primeiro, ensinar ao adolescente sobre a importância da oração. Segundo, estimular a prática da perseverança na oração. E salientar a bênção de se viver uma vida de oração. Como estaremos estudando uma lição que fala sobre a oração, não poderíamos passar em branco sem falarmos com Deus. Então, convido você que está aí do outro lado a orarmos ao Senhor e pedir a sua bênção. Querido Jesus, nesse momento eu oro a Ti. Ó Pai, chegamos ao momento da apresentação de mais um ensinamento da Tua Palavra. E hoje estamos aprendendo acerca dos ensinamentos do Teu Filho amado Jesus,
quão importantes são para a vida de todos nós. Peço ao Senhor pela vida de todas as pessoas, ó Pai, que neste momento estão tendo acesso a este vídeo, que estão tendo acesso a este ensinamento, que o Espírito do Senhor age em suas vidas de tal maneira que essas pessoas, ó Pai, consigam e tenham capacidade de levar uma vida de oração, sempre, constantemente perseverando no diálogo contigo, na conversa contigo, contando, ó Pai querido, para ti algum problema que eles tiverem, contando com a tua resposta, com o teu livramento, agradecendo também ao Senhor por tudo que o Senhor já fez e está fazendo por cada um. Dá entendimento, dá sabedoria e capacidade, Senhor, e abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Então, veja que é importante a gente, no nosso dia a dia, conversar com Deus e pedir ao Senhor Deus dos céus sempre a sua direção e a sua presença nas nossas vidas, pois sem Ele não podemos fazer nada. A oração está para o discípulo de Jesus, assim como o ar está para os nossos pulmões. Se você parar de respirar, você morre. Se você parar de orar, com certeza você não vai sobreviver espiritualmente. Então nós precisamos muitíssimo da vida de oração, que é vital, né, para todos nós. Vamos à nossa introdução. Jesus Cristo fez da oração uma atividade permanente em seu ministério. Ele falava com o Pai incessantemente. Tal prática fez com que seus discípulos se interessassem pela oração e o pedissem que os ensinasse a orar. Ele é uma inspiração para todos nós. Se você que me ouve agora sente dificuldade de orar, porque você acha que não tem palavras ou que não sabe orar, mas comece a pedir. Comece a orar e pedir a Jesus. Assim como os discípulos pediram, peça para Ele te ensinar a orar. E você vai orando, e vai conversando com Deus, e vai conversando, apresentando tudo que você sente no seu coração necessidade, e Ele vai te ensinando. O importante é dar o primeiro passo. Hoje vamos conversar sobre a importância da oração na vida do discípulo de Jesus, bem como acerca da necessidade de se perseverar em oração. Aí vem uma pergunta: você está pronto para aprender? Então vamos lá. Você sabia que Lucas é o evangelista que mais falou sobre oração em comparação a Mateus, Marcos e João? Seu livro dá uma ênfase tão grande à oração que é considerado o evangelho da oração. Incrível, interessante, né? Uma informação bem interessante. Veremos através do capítulo 11 de Lucas, que foi a leitura que a gente fez no início, o que o Senhor tem a nos ensinar sobre essa importante disciplina espiritual. Primeiro capítulo, a importância da oração. Jesus, um homem de oração. No evangelho escrito por Lucas, vemos Jesus orando em seu batismo. Capítulo 3, eu vou pegar alguns versículos para os irmãos irem vendo como há uma frequência de oração no evangelho de Lucas. Capítulo 3, versículo 21. Olha só. Lá no batismo de Jesus, Jesus ora. Veja só o texto. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Amém? Veja agora no lugar deserto. Capítulo 5, pegar o capítulo 5, versículo de número 16. Diz o seguinte: ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Mais um exemplo de Jesus em oração. Ele orava também ele orou antes de escolher os 12 apóstolos. Orou também sozinho. Vamos ver as referências. Capítulo 6, também no Evangelho de Lucas, verso 12 e 13. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia,
chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Capítulo 9, verso 18, outra referência da oração de Jesus, diz assim: aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Jesus, nesse momento, estava orando. Também acompanhado, no Monte da Transfiguração, versículo 28 do mesmo capítulo. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Mais um momento de oração do Mestre. Ensinando a orar e a perseverar em oração, nós já lemos, capítulo 11, verso 1 ao 9. Nós temos Jesus orando por Pedro, capítulo 22, verso 31 e 32. Orando por si mesmo, capítulo 22, verso 41 e 42. Orando por seus inimigos, capítulo 23, verso de número 34. E também clamando antes de morrer. Então, a vida de Jesus é uma vida exemplar na oração. Mesmo sendo filho unigênito do Pai, Jesus orava constantemente. Lendo todos esses textos, fica mais do que evidente que a oração não era um faz de conta na vida de Jesus. Não era, pelo contrário, era algo profundamente essencial. Jesus não queria perder esse contato com o Pai de maneira nenhuma. E se você quer contato com Deus, meu irmão, minha irmã, olha a oração. O maior meio de você ter contato com Deus é através da oração. Afinal, antes de falar sobre a oração, Jesus orava. Então ele não era um pregador, um instrutor, um professor que é superficial. Porque quando você ensina o que você não vive, então é superficialidade isso. Pelo contrário, Jesus era profundo, Jesus tinha vida, Jesus tinha exemplo, não é isso? Então que a gente possa seguir o exemplo do Mestre, já que ele abriu a porta para a gente, nós temos a oportunidade de falar com o nosso Pai, ele nos ama, não é um Deus rancoroso, não é um Deus de ódio, não é um Deus de vingança, mas é um Deus de amor. Desejo muito que os seus filhos se acheguem a ele para conversar. Amém? Olha que bênção. Ele falava com Deus, ele foi um verdadeiro exemplo de homem de oração. Siga os passos do Mestre e seja você também um adolescente de oração. Segundo ponto, Jesus, um homem disponível a ensinar. Além da oração, outra característica marcante da vida de Jesus é a sua capacidade e disponibilidade em ensinar. Ele ensinava no templo, ensinava nas sinagogas, nas casas, ensinava no monte, na beira de um poço e em tantos outros lugares. O Mestre não desprezava de forma nenhuma um coração sedento por aprender. E hoje não mudou. Continua a mesma coisa. Se você é uma pessoa sedenta por aprender, olha, o Espírito de Deus não vai te rejeitar, não. Ele vai fazer com que chegue a você o aprendizado que você precisa. Em Lucas 11:1, vemos que após ser visto novamente orando, um dos seus discípulos resolveu, entre aspas, matricular todos na escola da oração. Como ele fez isso? Quando ele diz assim: Senhor, nos ensine a orar. Você já se matriculou nesta escola? Quer dizer, você já chegou diante de Deus no seu quarto, dobrou os seus joelhos e pediu a Ele: Senhor, me ensine a orar. Eu quero falar contigo, mas eu não sei como me expressar. Eu tenho a certeza absoluta que se você orar dessa maneira, Deus vai te ajudar. E você vai ter essa intimidade com Ele. Vai ser uma pessoa cheia da unção e do poder do Espírito Santo para vencer o mundo, para vencer o pecado, para vencer Satanás e para ser melhor. Um melhor servo
de Deus para também o seu próximo. Aproveite, pois ainda há vagas. Essa disciplina mudará a sua vida, a disciplina da oração. Por que é chamado de disciplina? Porque se a gente não se disciplinar, a gente não consegue orar. Para orar, a gente precisa abrir mão de algumas coisas, aliás, de tudo, né, para poder nos dedicarmos ali ao Senhor. Então requer um esforço, sim. Assim como os discípulos, todos nós devemos aprender a orar. E você pode pedir a ajuda do Espírito Santo, pois ele irá te ensinar, com certeza. Né? Imagina você querendo fazer uma coisa que é da vontade de Deus, né? Se ele não vai te ajudar, com certeza vai lhe ajudar. A oração ensinada por Jesus. Jesus ensinou uma bela oração que podemos ver em Lucas 11, 2 ao 4, que muitas vezes é chamado de a oração do Pai Nosso. Através dela, ele nos ensina 3 importantes lições. Eu pergunto para o amado que está me ouvindo agora, você tem esse modelo de oração aprendido, decorado? Você já aprendeu esse modelo da oração ensinado por Jesus? O que a gente chama de Pai Nosso. Você consegue recitá-lo sem necessariamente estar lendo nas Escrituras? Você consegue compreender o que essa oração quer dizer? Por que Jesus falou essas coisas para eles? Que significado tinham para eles e tem para nós hoje? Vamos ver agora nesse tópico. Primeiro, através desse modelo de oração, Jesus nos ensina 3 lições importantes. A primeira o primeiro princípio é que podemos chamar Deus de Pai. Na época em que Jesus ensina isso para os discípulos, para eles foi novidade. Porque os israelitas não chamavam Deus de Pai. Deus era considerado Pai de toda a nação, mas ninguém individualmente se referia a Deus como meu Deus e meu Pai. Não havia esse hábito, nem essa liberdade, né? O que Cristo Jesus chega ensinando para eles agora, e também para nós, que Deus é Pai. O Deus a quem oramos não deve ser tratado como um ser distante e indiferente a nós. Ele deve ser visto como alguém próximo e amoroso. Eu quero que você entenda, né, que o fato de Deus ser Pai, isso não significa dizer que Ele é um ser carrasco, é um ser durão. Claro que não. Claro que Deus também não é brincalhão, né? Ele é Deus, mas é Pai. E um detalhe importantíssimo nesse Pai é que Ele é um Pai amoroso. É tanto que o texto bíblico dá referência para a gente se referir a Ele como papaizinho. Isso mesmo. Nosso pai, ou melhor, nosso papaizinho ou paizinho, né? Pode parecer infantil essa expressão, mas ela manifesta com precisão o direito e o privilégio que temos para ser seus filhos. Por exemplo, Gálatas capítulo 4 e versículo 6 deixa isso com mais clareza. Vou pegar aqui para eu ler para os irmãos. Gálatas 4, verso 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito, seu Filho, que clama, Abba, Pai. Quando você traduz essa palavra Abba, ela vai ter esse significado. Papai, né? Papai, papaizinho, painho, né? É inclusive um tratamento carinhoso. É carinhoso, né? A gente deve sentir esse carinho por Deus, porque, olha, Deus te amou de tal maneira, meu irmão, minha irmã, que faltam palavras, né? Faltam adjetivos para dizer. A única maneira da gente explicar direitinho, falar com precisão sobre o amor de Deus, é falar o seguinte: Jesus morreu numa cruz por nós. Os únicos adjetivos e palavras capazes de expressar o amor de Deus. Jesus morreu numa cruz por nós. Isso é pleno, isso é belo, isso é maravilhoso. Através de Jesus Cristo, fomos inseridos na família de Deus. Olha que privilégio, olha que maravilha. Isso não depende de recurso financeiro, de grau de escolaridade, de formação,
acadêmica, né? Tem pessoas na Terra que olha como é incrível isso, e te dá motivos e mais motivos para você conversar com Deus todos os dias. Existem pessoas na Terra que elas não vão parar para te ouvir. Elas são pessoas formadas, elas são pessoas que têm diplomas, né, de faculdades famosíssimas pelo mundo. Elas nunca vão parar para ouvir tua opinião. Porque no dia que você tentar falar com elas, elas vão dizer, olha, é o seguinte, vai lá, consegue um diploma primeiro para você poder ficar no meu nível para a gente conversar. Olha como podemos nos dirigir a Deus e chamá-lo de papaizinho, de nosso pai. Por quê? Mesmo sendo o Senhor de tudo, ninguém é mais sábio, ninguém é mais forte, ninguém é mais tremendo, ninguém é mais poderoso do que Deus. Mas para ouvir você falar. Entende? Entende como isso é sério, como isso é importante, como isso é interessante? Talvez você tenha timidez de falar com uma pessoa, falar com outra, porque você acha que as suas palavras, você não sabe se colocar bem, né? Não sabe se expressar. Acho que as pessoas vão te ignorar. Às vezes, algumas pessoas dizem, ignora o que a gente fala, por você não ter uma importância na sociedade. Mas diante de Deus, isso tudo muda, diferente. E o que mais me surpreende em Deus é isso. Como pode um ser tão grande, tão forte, tão tremendo, tão poderoso, tão majestoso, parar para me ouvir? Parar para ouvir você. Olha, vamos falar com Deus, aproveita a bênção, né? Bem, o segundo princípio ensinado nesta lição é o seguinte, que deve haver o reconhecimento e a exaltação de Deus. Quer dizer, quando você for orar, quando nós formos orar, nós devemos reconhecer quem é Deus e exaltá-lo porque ele é digno. Jesus disse assim, olha, Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Lucas 11, verso 2. O nome de Deus não é apenas uma combinação de letras. Seu nome representa sua pessoa, seu caráter, e por isso devemos honrar a sua santidade em toda nossa maneira de viver. Jesus também declarou o seguinte, venha o teu reino. Ou seja, quando você está orando, e se você citar algo do tipo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, né? Pedir pelo reino é orar pela sua presença e manifestação agora, nos dias atuais. Isso inclui a operação do poder de Deus entre o seu povo para destruir as obras de Satanás. Se você observar em seu entorno, tem muitas obras de Satanás que precisam ser destruídas. Intrigas, invejas, brigas, discussões, pessoas que se machucam, que ferem um ao outro, pessoa que rouba o que é do outro, pessoa que assalta, que mata, que estupra, que cobiça, pessoa que se expõe a ser cobiçado. Enfim, há muita coisa, muitas obras do mal, violência por toda parte aí. E nós devemos sempre estar em oração, porque só Deus pode destruir as obras de Satanás. Só Deus pode curar os enfermos, salvar os perdidos, promover a justiça e derramar o Espírito Santo. Quando você está orando, pedindo que venha o reino de Deus, você está pedindo para acontecer essas coisas. Veja como é importante orar sempre, não é verdade? Terceiro princípio que nós encontramos na oração ensinada por Jesus. O terceiro princípio é que deve haver uma entrega total de todas as nossas necessidades ao Pai. Todas as suas necessidades deves colocar diante de Deus em oração, e Ele tem cuidado de vós, como diz a palavra. A necessidade de ordem material, nós temos necessidades físicas, calçados, vestes, o pão cotidiano, nós temos necessidade disso. E nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo para que Ele provenha na nossa vida. E temos também a necessidade espiritual, necessidade de perdão de pecados, porque por mais que a gente ame a Deus e creia em Deus, a gente falha,
Por mais que você não tenha prazer no pecado, mas a gente finda pecando, né? Temos a necessidade moral, o livramento do mal, que o mal não domina a nossa mente e nos cauterize, nos desvie de Deus, não é isso? Tudo isso precisa ser apresentadas a Deus através da oração. O nosso segundo capítulo da lição fala o seguinte, uma história sobre perseverança na oração. Após ensinar os seus discípulos a orarem, Jesus contou uma história. Jesus contou uma história. E ele contou essa história a fim de destacar a importância da perseverança na oração. Na parábola temos a presença de 3 personagens. Nós temos aqui na parábola o viajante, que chega à meia-noite, né? Chega ali de surpresa. Temos outro personagem que é seu amigo, que irá hospedá-lo. Mas, no caso, esse amigo que vai hospedar o viajante não tem pão em casa para recebê-lo adequadamente. E temos outro personagem que é o vizinho, o pai de família, que já está deitado e não quer ser importunado. De acordo com a cultura judaica da época, o amigo hospedeiro tinha o dever sagrado de oferecer uma boa estadia ao amigo viajante, o que incluía um lugar para passar a noite e uma alimentação adequada. Faltando o que comer, ele sai ao encontro do vizinho para lhe pedir pães emprestado. Entretanto, mesmo diante de uma porta fechada, um claro sinal de que o dono da casa já se recolhera, né, para descansar, correndo o risco de ser taxado de inconveniente, ele insistentemente pede ajuda ao vizinho. O amigo não demonstra qualquer amizade pelo vizinho hospedeiro e, embora não lhe negue os pães, está decidido a ficar deitado com seus filhos. Mas, de acordo com Jesus, a insistência do hospedeiro fará com que o seu vizinho lhe atenda. Antes que você pense, por exemplo, agora vamos interpretar a parábola. Antes que você pense em vincular aqui a ideia de Deus à imagem do vizinho, por exemplo, antes de você dizer que Deus, na parábola, Deus aparece como o vizinho que está deitado e não quer atender o amigo, ali de porta trancada, sem nenhuma disposição para levantar, é importante que você entenda uma coisa. Não é isso que a parábola está dizendo. Essa parábola não quer dizer que Deus está indisposto para lhe atender e que você deve perseverar, insistindo para que Deus finde cedendo para você. Não é isso que a parábola quer dizer. A proposta da história ensinada por Jesus aos seus discípulos é nos ensinar através de um contraste. Ou seja, se até um homem indisposto é capaz de atender um amigo persistente, quanto mais o nosso Pai amoroso, que atenderá às orações de seus filhos, que perseverantemente lhe clamam. Embora, como disse Lucas também, em outro momento, embora pareça tardio, parece que é, mas Deus age no tempo certo. A lição que nós temos aqui é que a oração perseverante produz grandes resultados. Grandes resultados. Amém? Então essa parábola incentiva a gente abertamente que sejamos persistentes na oração. Não precisamos nos envergonhar de continuar pedindo. E eu quero inclusive falar isso com você que está ouvindo agora, que chegou até aí, esses mais de 25 minutos de vídeo. Pelo amor de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, você que me ouve agora, independente da sua idade, se você é um adolescente, se você é um jovem, se você é um senhor, se você é uma senhora, nunca caia nessa tentação. Que tentação, pastor? Nunca caia na tentação de se envergonhar porque está pedindo. Eu conheço o testemunho de um irmão que levava uma vida de oração, olha a bênção de Deus. Mas chegou um momento que ele pensou consigo,
Acho que eu estou incomodando Deus demais, todo dia pedindo várias vezes no dia. Não faça isso. O irmão testemunha de que sua vida mudou drasticamente, porque ele tentou retomar o que era antes e não conseguiu mais. Então, pelo amor de Jesus, você começou a orar, busque a Deus, continue. Se existe uma coisa que eu posso lhe afirmar, é que Deus nunca vai se chatear com você porque você está falando com Ele. Nunca. Pode passar o dia inteiro de joelhos. Deus nunca vai dizer assim, levanta, vai embora, já chega, você é um chato, você é uma chata, fica todo o tempo aos meus pés. Não, 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 não. Pode confiantemente conversar com Ele. Se ninguém tem paciência de ouvir você, Deus tem paciência de nos ouvir suficientemente. E Ele nem precisa disso, né? De exercer a paciência, porque Ele tem prazer em nos ouvir. Tá certo? Então, continuando a oração. Terceiro capítulo para terminarmos. Peça, busque, bata e a resposta virá. Se o Filho de Deus não abriu mão de uma vida de oração enquanto esteve na terra, e aí eu vou citar para os irmãos Hebreus, capítulo 5. Deixa eu pegar aqui rapidinho Hebreus, capítulo de número 5, versículo 7. Olha o que está escrito aqui, olha só. Isso aqui é referindo-se a Jesus. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Entende? Isso fala da vida de oração de Jesus. Muitas vezes com clamor e lágrima, mas ele estava lá. Outras vezes com orações e súplicas, mas ele estava lá. Mas talvez você diga, pastor, mas Jesus morreu. Sim, mas foi livre da morte. Jesus foi ressuscitado ao terceiro dia. Olha, a realidade é que se nós buscarmos a Deus, Deus estará sempre conosco. A Bíblia diz que Ele vai conosco até a morte. Nunca estaremos só. Tá certo? Bem, quanto mais nós que somos frágeis e limitados, não podemos desprezar essa disciplina espiritual tão importante para a vida cristã. Devemos orar o tempo todo, conforme está em Efésios, capítulo 6, versículo 18, e 1 Tessalonicenses 5,17, que diz orai sem cessar. Jesus exorta seus discípulos a continuarem pedindo e buscando em oração. Mateus 7, 7 e 8, pedi, batei, buscai, porque o que pede recebe, o que bate, né? Se abre ao que busca, se é encontrado. Jesus exorta seus discípulos a continuarem pedindo e buscando em oração. Através dessa parábola, em outras palavras, Jesus estava dizendo, não procure o Pai apenas quando surgirem situações emergenciais à meia-noite. Antes, permaneçam em comunhão com Deus através das orações constantes, sabendo que há promessa para os que pedem, receberão, para os que buscam, acharão, e para os que batem, abrir-se-lhe-á. Amém? É importante destacar que Jesus não está dizendo que Deus sempre dará aquilo que pedimos. Agora entenda isso. Deus não vai te dar tudo o que você quer. Assim também como Ele não me dá tudo o que eu quero. Somente Ele é capaz de saber o que realmente é bom para nós e o que realmente nos faz bem. Tá certo? Então Ele vai te dar, sim, tudo aquilo que você necessita e o que Ele sabe que vai ser de grande utilidade para você e para o seu próximo. Tá bom? Ele não é aquele tipo de pai que o filho, pai, eu quero isso, o pai está aqui na mão, quero aquilo, está aqui na mão. Não é dessa maneira, porque aí a gente está formando mal nossos filhos. E Deus não quer nos formar mal. Não é verdade? Então vamos concluindo aqui. Afinal de contas, muitas vezes os motivos de nossos pedidos são maus, né? Imagina se Deus fosse dar tudo que a gente quer. Na verdade, Jesus está ensinando que Deus responderá ao filho que ora, mas nem sempre essa resposta estará em conexão com a nossa vontade.
o Pai Celestial pode dizer sim, não ou espere. Sua vontade é boa, agradável e perfeita. Ela sempre será a nossa melhor resposta. Por isso, não importa qual seja a sua situação, continue orando. Pastor, mas mesmo sem resposta, você poderia parar de orar se ele dissesse, olha, quanto a essa tua causa, pare, não insista. Aí sim você deve parar. Mas se Deus não falou isso contigo ainda, continue clamando a ele, batendo e pedindo ao Todo-Poderoso a sua graça. Concluímos dizendo o seguinte, como nós vimos, a oração é algo maravilhoso, pois é um diálogo com o Pai. Através da oração temos o privilégio de rasgar o nosso coração diante de Deus e a garantia de que Ele não apenas nos ouvirá, mas também nos responderá. Aconteça o que acontecer, não desista de orar por sua família, não desista de orar por sua igreja, não desista de orar pelo seu pastor, não desista de orar por seus vizinhos, não desista de orar por seus sonhos, não desista de orar por seus colegas de classe, não desista de orar até mesmo pelos seus inimigos. Foi isso que Jesus ensinou. Saiba que o nosso Deus intervém na nossa história. Tenha uma vida de oração. Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima videoaula em nome de Jesus. E vamos orar para que o Senhor nos conceda a graça de estarmos perseverantes na oração. Amém? Se vamos orar, já estamos orando, né? Glória a Deus. É bênção do céu. Deus abençoe em nome de Jesus.